Bom, vou mostrar aqui pra vocês então como que eu animei essa cena. É um take de 2 segundos de uma cena de estudo que eu fiz também. Eu fiz as imagens estáticas e também fiz alguns takes pra estudo também, né? Comportamento de câmera, movimento de objetos, enfim. E eu vou mostrar aqui pra vocês, vou estar dando play primeiro, pra vocês verem o que tem nessa cena pra depois eu abrir o 3D Max e mostrar lá dentro como que eu animei cada coisa. Então, primeiro de tudo, a gente pode ver que tem uma troca de desfoque. Então, em relação à câmera, a gente vai ter o movimento da câmera e a troca de desfoque. Primeiro plano pro fundo. Também vou tocar de novo. Você vai ver que tem uma cortina balançando aqui, fazendo sombra. E também tem a questão do sol animado. O sol, nessa parte aqui, dá pra ver que ele meio que sobe. Então ele vai mudando um pouquinho de direção. Até aqui embaixo, dá pra ver que ele vai meio que abrindo e subindo. Aqui, ó. A sombra vai aumentando. Então eu tenho 3 itens aqui que eu vou mostrar pra vocês como que eu animei lá dentro do programa. Primeiro de tudo aqui então, que eu vou animar na minha cena, e isso eu faço em quase todas as cenas, eu vou animar primeiro a câmera. Por quê? Porque a partir da câmera eu vou animar todos os outros objetos que vão aparecer na cena que precisam ser animados. Então, a primeira coisa que eu faço, eu vou criar uma coroa na câmera. Todos os parâmetros aqui estão zerados, então ela é uma câmera padrão. Eu vou tentar recriar aquela mesma abertura com mais ou menos a mesma distância, né? Obviamente esse arquivo, o arquivo original está em um outro 3D Max. Aqui eu vou mostrar, eu deletei tudo, desanimei tudo, deletei toda a animação de todos os objetos que aparecem para fazer com vocês aqui do zero. Então a câmera está mais ou menos aqui posicionada e o target olhando. Como tem o foco em primeiro plano logo na cama, eu vou manter aqui o target já pensando no desfoque, tá? Então, o desfoque animado, o que ele é? Ele é o target indo para frente e para trás. Simples assim. E a gente vai mudar o f-stop. Vou aqui então na minha visão da câmera. Vou nas configurações e primeiro de tudo que eu faço eu desligo o target, tá? Já tive muito problema no passado, pode ser que as versões agora do Max estejam um pouco melhores e não dê tanto pau assim na câmera, mas já tive muito problema com o target ligado em animação. Então, por costume, eu desligo. Se você quiser manter ligado, não tem problema. É mais por precaução mesmo e traumas. Então, beleza, desligo o target, vou aqui para a câmera, vou mais ou menos subir ela, tá? Não tô vendo nada, vou habilitar o F3. Beleza, tá ali a minha câmera. Vou subir ela mais ou menos para cá, onde tá na referência que eu mostrei para vocês. E primeiro de tudo, eu vou ajustar o clipping dela. Por quê? Porque eu preciso ver e para alocar a câmera certo, tá? Então vou habilitar o clipping dela, show em viewport, porque senão não aparece aqui na viewport. Eu gosto de ter esse controle visível. Vou começar a aumentar o NIR, pode ver que vai começar a surgir ali o nosso clipping. Vou indo. Ok, beleza. Ela é uma cena que, para você ter o desfoque, quanto maior o focal, melhor. Por quê? Porque você vai estar mais com a lente focada, sendo assim, o programa ele consegue desfocar o fundo ou a frente de uma maneira mais fácil, tá? Então é assim que funciona também em câmeras no mundo real. Aqui eu lembro mais ou menos que foi acima do 100 que eu usei, tá? Então vamos deixar mais ou menos aqui. E beleza. Vou levantar um pouquinho o observador. Como que eu faço se eu desliguei o target? Vou diminuir o shift. Então tô subindo ali, tô enquadrando. Beleza, enquadrei. Se eu não me engano, estava um pouquinho mais. Opa. 140. 150. Acho que era 150 que eu estava usando. Vou voltar aqui um pouquinho. Vou abaixar mais um pouco. Eu quero que pegue, tenha essa folga aqui no tapete. Então aqui é 100% enquadramento, tá? E gosto. É gosto. Esse daqui eu tirei de várias referências da minha cabeça. Então eu queria um foco aqui, movimento para a direita e o resto da cena acontecendo e o desfoque para lá. Então, primeiro de tudo, loquei a câmera, arrumei a focal, arrumei o clipping dela e agora a gente vai habilitar o Depth of Field. Ele vai dar pra gente a questão da profundidade e do desfoque, tá? O f-stop eu já vou testar aqui, já vou testar com 10, porque ele tem que ser mais baixo. Então quanto menor o
o número do f-stop, maior vai ser o desfoque. Então, loquei a câmera aqui. Primeiro de tudo, eu vou dar um render já para ver como que tá. Deixa eu colocar aqui. Vou fazer um region para ele um pouquinho mais rápido. Ok, perfeito. É isso que eu quero. Então, beleza. Então, o primeiro desfoque e o primeiro take, na verdade, ele já está feito. Como que eu faço agora o movimento da câmera e termino de animar ela? Eu vou selecionar antes quantos segundos eu quero na minha cena. Então, clicando aqui com o botão direito do mouse ou esquerdo, tanto faz, ele vai abrir a configuração que a gente vai ajustar a nossa timeline, tá? Para isso, eu só vou mexer em um parâmetro aqui, que é o end time. Como eu quero 2 segundos, eu, particularmente, faço vídeos, tá, com 30 fps. Então, minto, a gente vai mexer em 2 parâmetros. O FPS, que eu não sei porque estava 20, e aqui 60. Então, eu indiquei para o programa que cada segundo vai ter 30 fps, ok? E como eu quero 2 segundos, 2 vezes 30, 60. Repara que minha timeline já ficou certa aqui. Então, beleza. Então, aqui eu tenho meus 2 segundos. Eu preciso agora animar ela tanto no movimento quanto no desfoque. Eu tenho alguns atalhos para fazer isso. Eu gosto de usar muito a tecla N de navio. Quando você clica no N, você pode ver que a timeline até ficou vermelha. O que significa? Isso está sendo gravado, tá? Se eu apertar N de novo, ele pausa. Se eu não alterei nada na cena, não tenho por que ter coisa animada, certo? Além da tecla N, o botão, se você não gostar de atalho, quiser clicar em botão, o Alt Key vai ser a nossa tecla N, beleza? Então toda vez que ficar vermelho eu apertei N, não necessariamente, eu nunca uso esse Alt Key, então eu vou sempre por atalhos. Atalhos salvam a vida no 3D Max, né? Então beleza, primeiro eu vou animar o movimento dela, tá? Então, o que eu gosto de pensar? Qual que é o primeiro frame e qual que é o último? Por quê? Porque essa câmera ela vai ter um movimento linear. Ela não é uma câmera que vai rápido, de repente no meio do caminho ela vira, volta. Então é uma câmera simples, movimento tranquilo, só vai para o lado. Então eu tenho o meu primeiro frame e o meu último frame, certo? Então eu vou habilitar a tecla N, gravando, vou empurrar para qual frame que eu quero o meu movimento final da cena. Nesse caso, como é um movimento linear, ele só vai de um lado para o outro, vou levar lá para o último frame, pode ver que está no frame 60, e agora eu vou movimentar a câmera o tanto que eu quero. Eu vou abrir mais ou menos um pouquinho para cá, para deixar ainda um pouquinho da cama, ok. Meio que centralizar ali, tá, fechou. Se eu der um play, pode ver que o movimento da câmera ali está sendo feito, beleza? Antes de tudo, depois que eu animei alguma coisa, que eu finalizei qualquer animação, eu desativo a timeline. Por quê? Porque para eu não mover o objeto sem querer e ele animar o objeto sem querer, tá? Nesse caso aqui, eu tô vendo aqui na minha preview que tá muito rápido, tá? Então eu vou diminuir esse movimento. Como que eu faço para diminuir o movimento? Eu vou nos 2 frames que estão animados, pode ver que toda vez que você anima um objeto, a timeline automaticamente, quando você seleciona ele, ele vai criar para você, vai te avisar que tem alguma coisa animada, tá? Então eu vou no primeiro frame, que é o que eu animei, e no último também, para modificar e ajustar mais esse movimento que eu quero bem mais sutil. Então eu vou apertar o N de novo. Repara que se eu fizer qualquer movimento e tiver com o Alt Key habilitado e no frame 0, ele vai substituir. Então repara que o frame 1, ao invés de estar lá na direita, ele veio para a esquerda aqui agora, e agora ele está indo de um lado para o outro, certo? Então, vou dar um Ctrl Z, errei a reanimação, Ctrl Z, sempre. Então eu vou selecionar aqui a tecla N de novo, vou vir um pouquinho mais para o lado, então ele não vai começar tão perto da cama. Vamos ver como é que vai ficar agora. Movimento bem mais sutil, só que ele está indo muito pro lado ainda. Então eu vou ajustei o primeiro, vou ajustar o último.
Selecionei tudo aqui pro final. N. Vou mover um pouquinho mais para cá. Aí. Então esse ajuste final de movimentação da câmera. Perfeito. É isso que eu quero. Ok? Beleza. Agora então a gente vai ter que configurar o desfoque. O desfoque então ele é uma junção, né? Do f-stop, do focal e do target. Então tudo que está no final do target, repara que se eu habilitar ele, ó, o final ele está aqui. Como eu deixo para mostrar o cone, aqui ó, show cone, when selected. Então quando eu seleciono a câmera, ele me mostra o cone que está. Então eu não preciso ter o target ligado para controlar o target, a distância dele, tá? Então beleza, o target então ele vai focar, a câmera vai focar onde está o target. Como eu quero focar lá no fundo, na mesinha, e desfocar a cama, automaticamente eu tenho que levar esse target lá pro fundo. Então eu vou ter que animar o target também. Então primeiro eu animei o movimento, agora eu vou animar o target. Eu vou selecionar, ó, 30 segundos é 1 segundo, tá? Então mais ou menos na casa aqui dos 24 segundos, 24 frames, que dá quase 1 segundo, vai começar a transição do desfoque pro fundo, tá bom? Então eu vou ligar o Auto Key e como eu já tenho o movimento animado, eu vou me preocupar agora nos parâmetros. Então tudo que eu mudar de parâmetro, ele vai animar, por quê? Porque eu tô com o Auto Key ligado, ok? Feito isso, aqui eu vou mostrar que o target, eu quero que ele seja um tequinho para baixo e vou desligar. Por que eu fiz isso? Aqui tá uma dica. Se eu tivesse animado o target, eu vou até animar aqui para mostrar para vocês. Eu vou animar o target de uma vez aqui pro fundo, tá? Então o target inicial é aqui na cama e o target final é lá no fundo, beleza? Só simplesmente mudei um parâmetro, tá? Só que repara que conforme for andando, ele vai desfocando de forma bem linear, certo? Não é isso que eu quero. Eu quero que o foco mantenha no primeiro plano para depois ele ir pro fundo. Ter essa transição meio que rápida. De tipo, você tá com a câmera, regulou, desfocou rapidinho e foi. Então, para isso, eu vou voltar. Vou dar Ctrl Z. E beleza. Animei então o movimento da câmera. E eu vou vir agora. Vou animar o target, como eu tinha comentado, nos 24 frames, quase 1 segundo. Eu vou dar um teco só para baixo, por quê? Porque repara que ele vai manter a distância do meu target. Então ele vai manter focado ali, tá? Então eu meio que dou uma roubada no sistema, só para falar, ó, você vai tipo 1 milímetro, porque eu mantenho o foco nesse plano. Aí depois, do 24 até o, sei lá, o 34 mais ou menos, 32, que eu quero que seja bem rápido essa transição. Você vai lá pro fundo. Tá? Beleza. Então, repara que ele mantém o target, dá pra ver no cone ali. A hora que for no 24, ele começa pro fundo. Ó a transição, que diferença que dá. Tá? Então, a partir daí, ele vai manter o foco lá no fundo. Então, vou dar um play aqui, repara bem no triângulo aqui da câmera, tá? Pronto, foi pro fundo. E eu vou lá no nosso render para ver se realmente está focado onde eu quero. E repara que, como o foco foi lá pro fundo, a cama que ficou desfocada. Então é exatamente isso que eu quero, tá? Ó, repara que o livro ele tá muito nítido, a mesa também. E é isso. Então, feito isso, câmera, a gente animou o movimento e o target dela. Então, de câmera, é isso. Depois da câmera, então, o que eu vou animar aqui vai ser o sol. Porque o sol, ele vai fazer aquele detalhe da cortina no fundo ali, certo? E como vocês podem ver, quando eu dou um render, tá diferente da iluminação que tá no vídeo. Pode ver que no render aqui, como eu desanimei tudo, a posição do sol voltou para a original, que era de uma cena de uma outra câmera. Então, primeiro de tudo, vou ajustar o sol e animar o sol, tá? Então, repara que lá na nossa referência, o sol tá batendo bem aqui
na parte de trás, na cabeceira, e tem um rastro dele aqui entrando também, tá? Então ele tá um pouquinho mais pra cá. Vou mover aqui até aparecer. Como que eu gosto de mover o sol? Vou até fechar aqui para mostrar para vocês. Vou na vista top. Com o Orbit, o Alt e o Scroll apertado, eu simplesmente rodo. Por que que eu não vou na perspectiva? A perspectiva, ela não te dá uma precisão certa. Então eu trabalho sempre na ortogonal. Então eu estou na vista top, apertei o Alt, o Scroll, rotacionei, repara que já mudou para ortográfica automático. A ortográfica, ela me dá uma noção um pouco maior do exato caminho que o sol está fazendo. Então, se eu tô na ortográfica e meio que alinho, tá vendo que o target do Sun tá ali e o Sun tá aqui, se eu alinho mais ou menos, é quase certeza que esse é o que tá entrando de luz lá na nossa cena. Então repara que já começou a pegar um pouquinho mais na cama, então eu tenho que rodar ele um pouco mais para pegar na parede. E a gente vai ter essa certeza na hora que soltar o interativo, tá? Então eu vou mover mais um pouquinho para cá. Eu vou mais ou menos também na vista ortográfica, não mudei para perspectiva até agora, tá? Eu vou posicionar mais ou menos aonde eu quero que essa luz bata. Eu quero que ela bata um pouquinho para cá. Então eu fico mais ou menos na direção que eu tô e agora eu alinho o Sun com o target, tá vendo? Então, fazendo isso, eu já meio que sei que acho que é esse caminho que o sol vai estar batendo. Então a gente tira a dúvida agora no Sun e pode ver que realmente é isso mesmo. O sol ele já está entrando aqui embaixo, ele já está batendo lá. Só que eu vou subir ele um pouquinho mais, porque eu quero aqui uma luz maior. Isso daqui é simplesmente, tá? Isso é ajuste de iluminação. Tô posicionando o sol para depois animar ele, tá? Animei aqui então a posição inicial do meu sol. Feito, é isso que eu quero. Para animar o sol, também eu vou selecionar só ele, sem o target. Aqui o Sun, o target tem que estar ligado. Às vezes o Shadowing from Clouds, ele habilita, eu gosto de deixar ele desabilitado, que as nuvens não vão fazer interferência na nossa iluminação. Então agora eu vou conseguir animar o sol. O sol também a gente vai animar do mesmo jeito que a câmera, ele é um movimento linear, ele vai de um lado para o outro. Então a gente vai habilitar o N, Alt Key, vou mover para o fundo. O que eu quero que o sol faça aqui? Eu quero que ele meio que abaixe e mova um pouco para a esquerda. Então eu vou baixar um pouco ele e um movimento sutil para cá, tá? Vou desligar N e você pode ver que o nosso sol já está animado. Cuidado para quando você for animar o sol, você não selecionar também o target dele, tá? O target dele tem que ficar parado. O que movimenta é só ele mesmo, beleza? Se você quiser animar a intensidade, mesma coisa. Eu quero que quando ele vai abaixando, o Max, como ele imita o mundo real, quando o sol fica mais baixo, ele vai ficando mais fraco. Então se você quer fazer uma compensação, alguma coisa do tipo, mesmo esquema. Você vai N, vai para o frame final e aumenta aqui para 0.3, por exemplo. Então você pode ver que a intensidade, ó, conforme o sol ele vai baixando, a intensidade ali vai subindo, tá? Então vou dar um render também para ver o meu frame final, se é isso que eu quero. Então, lembrando, como a câmera já está animada, o desfoque vai ser aqui de primeiro plano e vai mandar a sombra lá para o fundo. Isso mesmo. Repara que aqui, ó, o material da cortina ele já está dando o sol vazando, então a hora que animar a cortina vai dar aquele efeito que vocês viram no vídeo, tá? Então, ó, perfeito. O sol batendo aqui no livro, gostei dessa posição do sol, então vou manter essa posição. Se você quiser mudar, se você não estiver satisfeito com essa última posição do sol, você vem, habilita o N e no frame final, porque o frame inicial já está animado, no final você faz o seu ajuste que você precisa fazer, beleza? Gostei desse, vou manter esse então. Bom, por último então, que é o único objeto que vai estar animado aqui nessa cena, que vai ser a cortina, tá bom? Vamos animar ela aqui então, eu vou selecionar ela.
Essa cortina, repara que eu deixei ela um pouquinho mais aberta do que a outra, então nas imagens eu usei essa cortina duplicada para cá, mas na animação, como eu quero que o sol passe por ela, eu não deixei tanta dobra, então eu meio que estiquei ela, fiz um outro plane, eu não lembro o que eu fiz aqui, mas provavelmente eu devo ter feito um outro plane com algumas ondulações e pro efeito que vai dar ali na cena ficou ok. Então eu vou isolar essa cortina, eu não preciso do resto da cena. E existem algumas maneiras, na verdade várias maneiras de você animar uma cortina no Max. Eu vou mostrar para vocês aqui hoje o mais simples possível, que é você animar qualquer objeto, sei lá, papel, cortina, vegetação. Eu animo muito vegetação com esse método, que é o Noise. Então a gente vai realmente animar com o modificador Noise, beleza? Feito isso, então, eu vou selecionar. Se já tiver convertida para Poly, beleza? Se tiver um VW aplicado em cima, você vai no Poly, não tem problema nenhum, e seleciona por aqui também. Como já está com o mapeamento certo, já está tudo tranquilo, tudo transformado para Poly, eu vou selecionar ela por Vertex, atalho 1 do teclado. Vou selecionar alguns pontos aqui embaixo. Por quê? A cortina, o topo dela fica preso e o resto que balança, certo? Quanto mais longe do topo, maior vai ser o movimento. Então é isso que a gente vai tentar simular aqui. Então eu vou selecionar só os pontos lá de baixo, vou ligar o Soft Selection no Editable Poly, vou habilitar ele aqui. Repara que já começou a criar um degradê aqui para mim, que se eu começar a mover, ó, ele já vai começar, já está funcionando o degradê do Soft Selection. Eu vou transformar, vou subir na verdade, até quase chegar no último. Ó, chegou no penúltimo. Como que eu sei que chegou? Que ele vai mudando de cor. Quanto mais laranja, vermelho, mais forte vai ser o modificador. E quanto mais azul claro, vai ser mais fraco. Então, ó, eu não quero que chegue lá no último. Repara que chegou, então eu vou deixar aqui no segundo. Beleza. Feito isso, já tenho aqui minha... Se você ligar aqui, né, habilitar o F4, você até vai ver um degradê mais bonito. Então, quanto mais vermelho, laranja que tiver, mais tensão vai ter e mais o modificador vai ser aplicado. Feito isso, eu vou aplicar um Noise. Eu tenho aqui ele já separado aqui, senão eu venho na lista de modificadores, aplico o Noise, normal. E os parâmetros que a gente vai mexer aqui. A escala a gente vai ajustar conforme for fazendo o processo. Então, primeiro de tudo, eu já coloco aqui a força, né? O movimento, já exagero. É um movimento de cortina bem sutil, então provavelmente isso daqui vai ser muito. Eu simplesmente quero ver como que vai comportar e quanto que eu preciso baixar. Então, o meu inicial para esse objeto, né? No caso que é uma cortina, vou colocar aqui 15, 15, 15 e o mais importante de tudo, eu vou animar o Noise. E para você animar o Noise, aqui na última aba Animation, é só você habilitar ele, beleza? Não cliquei em nenhum AutoKey, não cliquei em N, não subi a timeline, desci a timeline, repara que até já começou o movimento. Ó. Então essa é a vantagem de você aplicar de alguns modificadores. Quando você aplica, ele já tem a opção de animar e ele já anima sozinho, tá? Então, fechou, a cortina está animada. O que a gente vai fazer agora é refinar o movimento dela para que fique real, né? Se você der um play aqui, ó, pode ver que ela tá sambando, ela tá muito forte para todos os sentidos. Então, primeiro de tudo, eu vou ajustar a força do Noise, tá? E repara que tá acontecendo exatamente aquilo que eu comentei. Quanto mais para baixo, mais tá se mexendo. Quanto mais para cima, menos tá se mexendo. Pode ver que lá em cima tá quase parado até. Então, para isso, eu acredito que, como é um movimento de cortina, eu acho que não vai passar de uns 8 centímetros. Eu vou deixar aqui 8, 7, não precisa ser igual, tá? Não precisa ser tudo igual. E aqui na altura, eu só quero que ela dê aquele... como se fosse uma levantadinha do chão e já voltasse. Então, 2 centímetros no máximo, eu acredito que já vai dar. Vamos dar um play lá de novo. Se eu clicar fora do objeto, eu consigo ver ele certinho aqui. Então, ó. Já ficou bem legal, o movimento acredito que de força é isso, mas ele ainda está muito rápido, tá? Como que eu abaixo a velocidade desse movimento? Se você vier aqui na aba
dos parâmetros do Noise e no Animation lá embaixo, a gente vai ter dois parâmetros para controlar, que é o Frequency e o Phase, tá? A gente vai mexer no Frequency para a gente dar o movimento que a gente quer. Eu gosto de usar em quase todos os objetos, principalmente em plantas, entre ponto 1, o padrão ele vem ponto 025, né? Ele vem assim. Eu gosto, principalmente em plantas, como eu comentei, 0.1 ou 0.15, no máximo, no máximo. Por quê? Porque ele vai dar aquele movimento mais sutil pra gente, tá? Então, só mudei esse parâmetro, vou voltar aqui pra minha animação e repara que agora sim. Agora eu posso até aumentar um pouco a força dele. Por quê? Porque o movimento ele já está bem sutil e esse movimento que ele dá aqui, que vocês podem ver no corpo, já vai dar aquele efeito lá atrás no sol, beleza? Então eu vou parar aqui. Opa, deixa eu voltar aqui. Vou aqui aumentar um pouquinho mais então, vou deixar 9.5 mais ou menos. Que é no eixo X, repara que o eixo X, então é para cá, é esse movimento mesmo que eu quero. E para finalizar, eu vou mexer na escala dele. Por quê? Eu vou colocar aqui uma escala bem baixa e você vai ver o quanto ele vai ficar trêmulo. Ó, ele começou a ficar muito, muito trêmulo. Então para esse objeto eu acredito que a gente tenha que subir do 100. O padrão vem 100, eu vou colocar aqui uns 150. Esperar o autosave, importante. Vou dar o play aqui. Perfeito. Para mim, esse movimento, ele tá perfeito. Ó, repara que ele tem o movimento, como vai estar bem focado lá no fundo, ele vai mostrar certinho esse movimento da cortina com a sombra, beleza? Feito isso, então, eu tenho a minha cena animada. Repara que eu não animei essa outra cortina, por quê? Porque ela não faz diferença nesse take. Então é por isso essa importância de você animar a câmera antes. Você só vai animar depois só o que aparece na sua cena, tá? Bom, então eu mostrei aqui pra vocês como que eu animei essa cena, desde o zero, todos os itens que eu animei, como eu animei, quais botões, quais parâmetros eu fiz. Então, se ficou com alguma dúvida ainda, me manda que eu vou estar respondendo. E se você não me segue ainda, pô, segue lá, que terão vários outros conteúdos desse tipo. E bora que é só o começo. Tamo junto!